Pode ir. Então, é uma alegria grande estar mais uma vez aqui e estar conversando com a Benediva. A Benedita da Silva, há muito tempo que não chama mais Benedita. Ela se chama Benediva da Silva. E ela participou da construção da Constituinte, inclusive. E nesse dia, onde a gente comemora os assistentes e as assistentes sociais, o Dia da Assistência Social, do assistente da assistência, é uma alegria estar conversando com esta assistente social, que foi, inclusive, a primeira ministra do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi criado por Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Benedita passou por muitos caminhos, muitos caminhos. Benedita já exerceu a condição de governadora do Rio de Janeiro, de vice-governadora, já foi senadora, inúmeras vezes deputada, então passou por muitos caminhos, ministra deste país tão desigual. E aí é uma alegria grande, porque a gente aprende todos os dias com a Benedita, todos os dias, pela sua própria história, que ela assume a história, a sua própria condição de ser uma mulher negra, foi a primeira vereadora do município do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Eu lembro que na última vez que Marielle no dia que Marielle foi exterminada, assassinada, e que foi um assassinato que doeu em cada um de nós, ela dizia: quanto tempo mais nós vamos demorar para ter outra vereadora negra? E ela falava da Benedita, falava da Jurema, e ela como a terceira vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro. Então, a Benedita vai abrindo muitos caminhos. E neste dia, nós estamos homenageando os profissionais que têm um projeto profissional, político, ético, que é associado à construção de direitos. O Brasil, há muito tempo, com a reconceituação, ele abandona a lógica da Rerum Novarum e cria uma condição de associar a assistência aos direitos, à construção de direitos. Não mais, a assistência não é mais, né? Me dar o que me sobra para quem nada tem. Mas não, é construir direitos e tirar um mito que é instrumento de dominação, que associa muito o direito ao favor. O direito não é um favor, o direito é o direito, pela nossa própria existência humana. Aí diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo ser humano nasce livre, igual em dignidades e em direitos. Por isso, Benedita, é uma alegria poder conversar com você, pela referência que você carrega, pelos caminhos que você abre para todas e todos nós, pela sua atuação no parlamento, pela sua atuação na vida, pelo esse sorriso largo, e, ao mesmo tempo, a consciência de que esse Brasil precisa ser um país que volte a não ter a fome, um país que volte a encarar o seu povo com todos os direitos que estão sendo solapados. Por isso, uma alegria grande. E eu queria um pouco que você contasse essa história, a história da construção do próprio ministério, e também que se pudesse fazer uma avaliação, as entranhas da lógica fascista, elas ficam muito claras nesse período de crise trançada, sanitária, econômica, política, ética, social, que nós estamos vencendo. Beijo grande, Benedita, e conta um pouco para nós dessa história sua, da mulher constituinte, da mulher, enfim, da mulher ministra, enfim, dessa história que você carrega, que nos ensina todos os dias. Olá, gente. Minha querida deputada Érica Cocai, eu já disse que quando eu crescer eu quero ser como você. Eu quero ter essa calmaria, essa inteligência, essa forma de falar que nos encanta. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e dizer que só podia ser a Érica para prestar uma homenagem nesse dia, principalmente agora com a pandemia, do trabalho desses profissionais da assistência social, que se torna muito, muito importante. E eu quero contar uma historinha que antecede a criação do Ministério. Nós, das comunidades, Érica, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos todo um serviço assistencialista
do ponto de vista de nossa organização, porque nós éramos proibidas de se organizar enquanto mulheres na associação de moradores. E a nossa vida era uma vida muito ruim. E eu tinha um trabalho na comunidade, junto com outras mulheres, e nós começamos a pensar em criar um grupo de mulheres que pudesse fazer um trabalho na comunidade. Mas quando chegou 64, você sabe muito bem essa história triste, que a gente não quer ver mais, o que acontece? Nós, mulheres, tínhamos que fazer um enfrentamento, já que, naquele momento, estavam olhando mais para os homens. E nós começamos, então, ali a nossa grande consciência e o momento de resistência, porque não tínhamos políticos para nos defender, como antes tínhamos na comunidade. Nós tínhamos que lutar por escola, nós tínhamos que lutar por algumas coisas que eram altamente revolucionárias, como a água e a luz direto da Light, a água direto, a instalação de esgoto na comunidade. Era uma coisa tremenda. Então, nós todas nos tornamos um grupo de assistência, mas, na verdade, nós não tínhamos o poder, né? O poder da caneta, onde o Estado estava realmente ausente. E foi nesse pensamento, nesse trabalho da comunidade, que eu resolvi que eu tinha que aprender o código do dominante, porque o planejamento familiar, que todas nós temos o direito de fazer, de dizer, mas naquela época realmente não era um planejamento familiar. Você era obrigada a ter um filho, 2 filhos, como se as mulheres pobres fossem responsáveis pela situação econômica do país. Como hoje começam a dizer que os trabalhadores e trabalhadoras são responsáveis. Pode morrer todo mundo, desde que a economia ande. E foi assim que também me inspirei, não vou contar aqui toda a luta, e eu disse, vou fazer o serviço social, que eu quero entender essas coisas. Então, quando eu cheguei na faculdade de serviço social, eu era uma estranha no ninho. Eu vinha da comunidade e a minha faculdade ficava assim, a janela, direto para o morro. E a gente via muitas delas lá que estavam fazendo comigo serviço. Olha lá, esse povo não quer trabalhar, esse povo não quer nada. Olha só como é que essa gente vê. Se eu for perguntar se alguém quer trabalhar na nossa casa, ninguém vai dizer, não, eu não posso, prefere ficar na rua pedindo esmola. Aí pronto, né? Aí eu comecei a aparecer na faculdade, que aí eu comecei a falar sobre liderança, se alguém ia aceitar uma mulher descalça na casa dela, com lencinho amarrado na cabeça, se iam assinar a carteirinha dela, e fui me envolvendo e terminei a faculdade. Né? Eu ainda estava trabalhando no Hospital Miguel Couto como auxiliar de enfermagem, e aí eu continuei, depois eu tive que fazer uma opção, porque eu fui eleita vereadora, a primeira vereadora da favela na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa coisa do sistema, né, de assistência social era uma coisa muito forte. Desculpa eu ter tomado esse tempo, mas eu tenho que contar essa história para que a gente chegue lá no Lula, né? Quando o Lula ganhou as eleições e ele me chamou. E eu disse, não, Lula, não me chame, eu não quero nada. Tudo que a gente está fazendo aqui é porque a gente acredita no projeto do Partido dos Trabalhadores, vamos deixar para lá. Mas disse, não, mas eu quero você no meu governo. Aí ele tinha a questão do Ministério da Mulher, da igualdade racial, e eu disse, eu sou uma profissional da assistência. E eu não gostaria de ir para onde eu não tenho condições de fazer ou tenha limites para fazê-lo. Então, ele disse, bom, vamos criar o ministério. Eu disse, nós levamos essa proposta para ele durante a campanha porque não existia um Ministério da Assistência, existia uma secretaria. Quando nós chegamos, então, ali foi
uma coisa fantástica. A categoria toda ficou muito feliz. E antes, eu já tinha votado, né, na Câmara dos Deputados, eu sou autora do reconhecimento da profissionalização do assistente social. Eu tive esse projeto, ele foi aprovado, porque naquela época eles queriam deixar para as primeiras-damas, dizia que não era uma ciência, né? E nós conseguimos, claro, com a ajuda de todos os assistentes, as assistentes, nós elaboramos um projeto e hoje essa categoria é uma categoria reconhecida, mas você lá na Câmara sabe que de vez em quando eles querem tirar, né? Eles querem colocar de novo na mão das primeiras-damas como para o assistencialismo continuar. E no governo do Lula nós tivemos realmente uma política, a começar no Ministério. Durante o tempo que eu estive lá, foi um tempo curto, mas, ao mesmo tempo, para dar início, né, que nós fizemos, entende o encontro extraordinário, e no governo do Lula nós começamos a plantar ali as ideias da criação do Sistema Único da Assistência Social, da criação dos CRAs, dos CREAs. Foi naquela conferência, né, que nós começamos a tirar isso, e hoje nós temos um governo que desmontou totalmente essa área, e eu diria até que a gente não tem muito o que comemorar, né? Nós estamos vendo, nessa questão da pandemia, esse governo que não gosta de pobre, que não gosta das mulheres, que estão deixando as pessoas morrerem, o governo que está incentivando, aí dizendo que era um resfriadinho que nós já passamos a casa de 1.000 pessoas mortas no Brasil por conta disso. Aí ele fala, e daí? Eu não sou coveiro, imagine, né? E o assistente social, com muita vulnerabilidade, trabalhando junto com o pessoal da saúde, porque os equipamentos que nós chamamos da proteção individual também faltam para eles, faltam para os enfermeiros. Então, já morreram muita gente, né, de prestação de serviços nessa área, nessa pandemia. Então, Érica, você que é uma parceirona, você que acompanha, né, todo esse trabalho para o Brasil, não tem uma coisa que você não esteja lá falando, sabe? Eu tenho muito orgulho de você. Você sabe disso, que eu não estou falando aqui na live. Ixi, Maíra. Você sabe disso. Eu te admiro, tadinha, quietinha. Ai, meu Deus. Entraram aqui. Alô? Deu um pico na internet. Alô? Pode continuar, Bené. Alô, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá ouvindo? Sim, porque tô ouvindo, eu não estou ouvindo vocês, nada, nem o barulho, mas tudo bem. Então, Érica, eu vejo você, quando você começa a falar com todo respeito, que você é um compromisso. Você dá um show na Câmara. É preciso que os nossos assistentes sociais, os assistentes sociais, saibam do seu trabalho em relação a esse compromisso que você tem com o povo brasileiro e com a sociedade. Você vai, é o MST, é a questão religiosa, é o combate da homofobia, é das mulheres, é dos negros, é dos quilombolas, mas você está ali, não é de discurso, você se compromete, você vai, e é uma pessoa muito respeitável. E eu estava te ouvindo, né? Você na defesa dos direitos das pessoas do DF. Então, é também um outro compromisso que nós temos, e com muito orgulho. Só temos você lá, do DF, né, da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas você nem é 100, você é 1.000. E é um prazer para mim poder estar aqui nessa live com você. Quando você disse, olha, eu quero fazer, eu falei, arrume um tempo para eu fazer com a Érica. A Érica é especial, nós precisamos fazer essa conversa. E até porque os tempos estão muito difíceis, né? A gente está perdendo família da gente, eu pelo menos já perdi 2 com coronavírus, amigos aqui, companheiros de partido. O Rio de Janeiro está uma coisa incrível, o Rio de Janeiro está péssimo,
né? As assistências só têm uns blá, 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 e elas não conseguem chegar, né? Uma denúncia, lógico, que as trabalhadoras da área da saúde, auxiliar de enfermagem, técnicos, enfermeiros, que estavam deitando no colchão, no chão, que era o lugar de que eles deveriam estar fazendo daquele descanso de direito, mas no chão estamos se contaminando, estão morrendo muitos, né? E assistentes sociais também está. Como essa coisa do Sistema Único da Assistência Social está sofrendo, por parte desse governo irresponsável, um sucateamento e querendo tirar esse reconhecimento dessa profissionalização das trabalhadoras e dos trabalhadores na área da assistência, é importante você fazer essa live. Eu acho que era a melhor homenagem que se poderia fazer é estar também denunciando o que está acontecendo na categoria em relação a trabalho, em relação a salário, em relação à falta de assistência, porque, imagine, quando chegou essa questão do coronavírus, não chamaram, no primeiro momento, o SUAS para atuar junto com o SUS. É que a categoria é uma categoria de resistência, e foi para cima, e foi chegando, e ainda não chegaram a uma conclusão total de que é fundamental. Quem atende a população na situação de rua? Quem está atendendo na situação de vulnerabilidade, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que não sobem as comunidades? Não sobem as comunidades. Às vezes as pessoas estão lá com seu ente querido que morreu e elas mesmas têm que reunir os vizinhos, tem que pegar o caixão, tem que botar dentro e tem que levar, porque você não tem como subir. Quer dizer, como subir por quê? Deveria ter em lugares como, por exemplo, a Rocinha. Já morreram 47 na Rocinha. Então, essa coisa nos assusta muito, e os assistentes sociais são aqueles que vão a campos. E os agentes também comunitários de saúde que estão junto com os assistentes sociais trabalhando nesse momento. Então, são de fundamental importância, e essa é a maior homenagem que nós poderíamos prestar. E só podia vir de quem? De Érica Cocai. Então, Bené, eu me tornei parlamentar, deputada distrital. Não estou ouvindo vocês. Ela não está escutando. Não estou. Está escutando? Ouvindo. Escuta agora? Eu vou sair, se vocês estiverem me ouvindo, eu vou sair e entro novamente, tá? Para poder. Ela vai sair e entrar novamente. Tudo bem, tudo bem. Quantas pessoas, Maíra? Nós estamos esperando a Benedita voltar, porque teve um problema na internet, nesse dia, que é o dia 15 de maio, onde a gente busca fazer uma homenagem aos assistentes e às assistentes sociais, que constroem direitos e que estão trabalhando com o Brasil, que eles querem invisibilizado. Esse Brasil profundo, nessas dobras de um país que carrega tanto cheiro de grilhões, tanto cheiro de senzalas, tanto cheiro de um colonialismo que ainda não fizemos o luto dele, nem tampouco de uma ditadura que ainda não fizemos o luto dela, e esperando a Benedita voltar. Me escuta, Bené? Já voltei. Já, me escuta? Tá. Então, enfim, eu estou falando que a gente está fazendo essa homenagem, Bené, porque os assistentes e assistentes sociais que constroem direitos têm um projeto profissional, político, e afetivo também, porque eu acho que a gente tem que trançar todas as dimensões dos direitos com muita afetividade. É um pouco o que diz Cora Coralina: a gente arranca pedra e planta roseira, mas também ela diz: existem várias mulheres dentro de mim. E os assistentes e as assistentes sociais,
eles lidam todos os dias com um Brasil que se quer invisibilizado. Quando nós vamos para a luta das pessoas que têm sofrimento psíquico, um transtorno mental, nós vamos encontrar com os assistentes e assistentes sociais. Aqui em Brasília, Eva Faleiros, que coordenou tanto tempo o movimento de saúde mental, a ONG Inverso, nós vamos ter a Anunciação, nós vamos ter, enfim, nós vamos ter tantas assistentes e tantos assistentes sociais que sabem que a humanidade que nós temos e carregamos pelas simples condições de existência, ela é uma humanidade que supera qualquer tipo de CID, supera qualquer vírus, supera qualquer sentença. Aí, se a gente caminha um pouco, eu falo isso porque dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, para a gente fazer valer uma reforma psiquiátrica que quer fechar o ciclo dos holocaustos brasileiros, que foram os hospícios, são o holocausto brasileiro, e eu lembro muito da sua defesa, de Nise da Silveira, não é? Quando, em determinado momento, se queria retirar a denominação de um prêmio, o nome de Nise da Silveira, você disse, esse país não pode ser o país dos terraplanistas, ele tem que ser o país da Nise da Silveira, que se recusou a implementar o choque elétrico, esse choque elétrico que o governo hoje financia para que seja efetivado nas unidades de atendimento às pessoas com sofrimento psíquico. Mas aí você vai encontrar os assistentes sociais. Mas se você caminha também no dia 18 de maio, que é o dia contra a violência sexual que atinge crianças e adolescentes, a gente vai encontrar assistentes sociais. A gente vai lembrar de Neide Castanha, que saiu, mas não saiu daqui do nosso convívio e do seu sorriso largo, e vai dizer que tem 20 anos que uma margarida simboliza um dizer que é faça bonito, combata a exploração e a violência sexual contra crianças e adolescentes. E se a gente for ver o dia 17, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, nós vamos encontrar o movimento em defesa da diversidade, uma Carol e tantas outras assistentes sociais que dizem que a gente tem que ter a liberdade de amar, a liberdade de ser, a liberdade de viver sem qualquer tipo de discriminação em função de como somos. Então, nós vamos ver, neste Brasil invisibilizado, você falava das pessoas em situação de rua, que é um Brasil invisibilizado, que você todos os dias se depara com ele, mas é como se você não o processasse. Nós temos hoje uma negação da realidade no governo federal, é um governo negacionista, é como se houvesse uma bolha de ódio que faz com que o governo não veja a realidade que nós estamos vivenciando. Os assistentes sociais e os assistentes sociais convivem com essa realidade e buscam superar. Não buscam superar dando o que me sobra para quem nada tem, mas buscam superar puxando os fios dos direitos para construir um novo amanhã, tirando dos escombros de um país tão desigual, de um país com tantas discriminações e tecendo uma humanidade que está muito rasgada, e nesse momento com um rasgo muito profundo, porque se não há democracia também não há direitos. Como é que pode ter um presidente, você falava isso, que tem uma insensibilidade que é patológica, eu acho, mas é uma insensibilidade de fascistas. Eu lembro que Auschwitz tinha um lema no seu portão que dizia o trabalho liberta, e as pessoas entravam lá dentro e acabavam nas câmaras de gás, acabavam nas câmaras de gás, nos fornos crematórios, e era o trabalho liberta. É um pouco isso que nós estamos vivenciando hoje. Aliás, o secretário de Comunicação utilizou esse lema, o secretário de Comunicação do governo Bolsonaro. Eles querem levar as pessoas à morte, rompendo o isolamento social, dizendo que eles têm que trabalhar, se isentando o governo da sua própria responsabilidade, mas nós temos, neste país, os assistentes e as assistentes sociais que vão fazer e que fazem bonito todos os dias e que identificam a humanidade onde as estruturas colonialistas e as neocolonialidades querem negar. E se descobrem essa humanidade, puxam essa humanidade, tecem com direitos e fazem com que nós tenhamos uma sociedade com pessoas, com historicidade, com histórias, com domínio sobre os seus próprios corpos. Mas se a gente caminhar também para o movimento contra o sexismo e machismo, a gente vai também encontrar os e as assistentes sociais. Por isso, nós temos uma alegria de contar na Câmara com um assistente social como você,
que carrega essa história muitas vezes marcada na pele, inclusive. A sua própria história se confunde com a história de desigualdades, discriminação, mas também representa uma história de que a gente pode superar e construir um mundo mais justo, mais igualitário, um mundo, como diz Rosa Luxemburgo, onde a gente seja socialmente igual, humanamente diferente e detentor de muita liberdade. Todas as vezes, Benedita, esse último período aí que quando eles rasgaram uma placa, que era uma placa que apontava a violência policial que atinge negros e a nossa juventude negra, que é quem está morrendo nesse país e é quem, inclusive, está nos nossos cárceres e nas nossas unidades de internação para adolescentes. E você fez um discurso que emocionou todas e todos nós, como, aliás, você sempre tem a capacidade de nos emocionar. Porque ali você foi falando no que representava essa luta pela igualdade de direitos, essa luta contra... porque não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. Antirracista. Exato. E você desenvolveu isso. E levou às lágrimas, inclusive, profissionais da Câmara que estavam ali trabalhando e que se sensibilizaram. E eu lembro da intérprete de Libras que estavam trabalhando na acessibilidade da sessão e que ela incorporou o que se representava a força do seu discurso, mas a força da sua ação, a força dos seus gestos em todas estas lutas. Por isso, Benedita da Silva, ou Benediva da Silva, você é tão importante para a política do Brasil. E aí eu queria que um pouco você falasse, nesses minutos que nos restam, de como você acha que a gente pode superar tudo isso e que você também pudesse dar a sua mensagem, que você tem dado todos os dias e que já falou sobre isso, aos assistentes e às assistentes sociais neste Brasil tão marcado, com tantos grilhões, com tantas colonialidades e com tantas formas sutis e às vezes não tão sutis de discriminação. Então, Beré, fala um pouco para a gente o que a gente pode esperar da nossa própria luta, para que a gente... E a sua mensagem para que nós possamos valorizar esse dia e esses profissionais. Olha, esses profissionais, Érica, da qual nós estamos falando, são profissionais que, enquanto você, como sempre, assim, maravilhosa, e nós aqui absorvendo as suas palavras, que é dentro de uma realidade da vida, os assistentes sociais ele passa por momentos difíceis, porque quando você tem uma notícia ruim, que você chega num órgão público, eles dizem, fale com o assistente social. Quando você tem uma boa notícia, dificilmente é assistente social quem vai dar. Mas ser o assistente social é se envolver muito mais do que você manusear os instrumentos de proteção. É de organização da sociedade. Não se entende nenhum servidor ou nenhum assistente ou assistente social que não se envolva do ponto de vista político em defesa dos direitos daqueles menos favorecidos. Porque são formadas e formados não é para ter pena dos outros, é para ajudar na organização daquele que está lá embaixo, para que aquele que está lá embaixo possa estar no mesmo lugar que os demais minoritariamente estão. Quer dizer, ficar o tempo inteiro, que nós chamamos de na base da pirâmide, esse é o nosso desafio enquanto profissional. E nós temos dado conta, porque é incrível, é fantástico, o que nós estamos assistindo no Brasil, em meio a essa situação, e como está reagindo os assistentes sociais. É precária, mas precária a proteção que se tem,
e o volume de trabalho enorme nesse momento. E nós precisamos sair dessa coisa. Nós precisamos botar para fora Bolsonaro. Eu quero dizer isso. Não tem como fazer uma homenagem e não dizer que esse é o momento de nós estarmos organizando a sociedade na defesa dos seus direitos. Os direitos estão sendo perdidos e os assistentes sociais são exatamente aquele que dialoga no dia a dia, no miserê da população. Então, é importante que a gente tenha isso. Não podemos mais dar sustentação ao que nós estamos vendo. Nós não podemos jogar para debaixo do tapete, porque nem sequer o emprego está se garantindo. Como agora, vi muitos trabalhadores e trabalhadoras do serviço social, da assistência social, se oferecerem como voluntários para estar junto com as comunidades, que a primeira assistência que todas as comunidades tiveram sem água, umas sem luz, sem esgoto, sem nada, para que a gente realmente pudesse fazer o serviço essencial de lavar as mãos onde não tem água e tudo. A primeira coisa foram as próprias comunidades que se abraçaram. E as assistentes sociais, os assistentes sociais estavam lá nesse abraço, nessa luta, estavam ali nessa campanha. Então, é preciso que a gente tenha realmente essa consciência de que nós estamos diante de alguém que não gosta do povo, e não gosta do povo pobre. Mesmo sabendo que nós, assistentes sociais, não formamos, não estamos formados para ter pena de ninguém, mas para aceitar o desafio de ajudar a consciência do povo brasileiro a se livrar dessa cruel maldade, né, enfatizando mesmo que nós estamos vivendo. Érica Cocai, eu tenho em você uma aliada para essa luta, enquanto profissional da área, enquanto uma militante, enquanto uma companheira que sabe compreender a todos. Você sabe que nós estamos vendo uma violência muito grande doméstica agora, com essa necessidade de poder estar em casa, mesmo com o presidente da República dizendo que as pessoas têm que ir para a rua. E eu estava dizendo, eu não sou contra os cabeleireiros, pelo contrário, eu faço meu cabelo. Eu não sou contra a academia, pelo contrário, eu posso... Mas será que essa coisa é tão essencial no momento em que as pessoas se contaminam, quando vão no supermercado, quando elas vão em algum lugar, elas já se contaminam? Imagine se elas não se contaminam quando elas vão na feira. Imagine se elas não se contaminam com alguém que está fazendo uma maquiagem que ela não sabe, né, conversando diretamente no seu rosto, e uma cabeleireira que tem que manusear você, tem que botar a mão em você, não tem como não botar a mão em você, e isso ele chama de essencial. E eu fiquei pensando, Érica, e até me chamaram a atenção sobre isso. Você tem que se embelezar, você tem que malhar para entrar num caixão, onde ninguém pode te acompanhar. Eu passei por isso. E ainda sei que vou passar, porque tenho gente doente ainda, e a gente não sabe. Então, faltando teste, Érica. Teste. Essas pessoas que estão trabalhando, todas elas deveriam passar por teste, mas nem médico, eles estão dizendo que não tem nenhum sintoma. Não vão cuidar dos que não têm nenhum sintoma. Os que não têm nenhum sintoma pode ser um assintomático que vai morrer daqui a pouco, porque ele vai continuar naquele espaço de risco, cuidando dos outros, dando sua vida pelos outros. E as assistentes sociais, Érica, estão passando por isso. Então, como eu sei que você é uma pessoa altamente comprometida e hoje presta essa grande homenagem,
homenagem que sucede a outras homenagens de outros segmentos aqui colocado com você, com muita propriedade, do qual nós abraçamos, e eu estou junto, claro que estou junto, nesse dia, que nós possamos dizer para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço social: este governo não pode continuar. Aliás, o governo, pelo jeito, já vai tirar o outro ministro da Saúde, porque talvez ele está colocando, e eles não querem de forma nenhuma o governo concordar com o isolamento social. Ele quer que você desça para morrer, ele está atrasando os R$ 600 para você poder morrer, né? Você vai morrer e não vai receber, agora diz que vai dar a segunda parcela. É um governo que está receitando no lugar do médico, que está passando as ordens da Organização Mundial de Saúde, até dos ministros, dos seus ministros de saúde dos estados. É isso aí. Nós sabemos, está me ouvindo? E isso nós sabemos que é por conta, mas por conta mesmo da economia. Então, vamos salvar a economia matando o povo brasileiro. E nossas assistentes sociais, os nossos assistentes sociais estão passando por esse momento. Então, nessa homenagem, Érica, eu quero pedir a Deus que possa confortar o coração, que Ele possa consolar os corações daqueles que estão perdendo os seus familiares, e que possa proteger esses trabalhadores e trabalhadoras que estão colocando suas vidas em risco para poder as outras pessoas viverem. É dessas mulheres e homens que nós estamos falando. É dessas mulheres e homens que você está prestando essa grande homenagem. E são dessas mulheres e homens que nós continuaremos juntos. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bom, Bené, eu queria te agradecer, apenas lembrando que a gente conseguiu ampliar o auxílio. Nós conseguimos ampliar. Depois eu volto, porque eu não estou te ouvindo para você fechar. Momento. Tá ótimo. Tá. Ai, Bené sai um pouco. A Bené saiu um pouco para poder voltar, porque está com a internet instável, mas nós estamos prestando essa homenagem, não é? A esses profissionais que não desistem nunca e que carregam muita coragem no seu dia a dia e que conseguem resgatar uma humanidade que pressupõe a condição de sujeito. Acho que o Bené foi muito feliz ao dizer que cabe ao assistente social fazer uma construção da organização da própria população, porque isso é permanente. Organizar e ter noção dos direitos. Acabaram com os mitos que foram construídos de igualdade racial, de democracia social. São mitos que foram construídos. É como se nós... Não estou ouvindo a Érica. Está escutando ou não? Entrou, mas não estou ouvindo a Érica. Então, nós vamos estar fechando, ela não consegue escutar, mas apenas para fechar. Bené falava das cabeleireiras, e eu lembro que a gente conseguiu ampliar o auxílio emergencial para as cabeleireiras, para as pessoas que trabalham em salões. E o Bolsonaro disse que ia vetar isso. Ou seja, o auxílio emergencial chegar para estas profissionais, esses profissionais, significa possibilitar que eles fiquem protegidos no isolamento. Até porque quanto maior o isolamento, mais rapidamente se recupera a própria economia. Não é você abre ou força a abertura da economia e cria uma crise na saúde que você, de fato, vai dar sustentabilidade a qualquer abertura. A assistente social sabe disso. Sabe que é preciso ter os equipamentos públicos funcionando, trabalham em condições muito adversas, trabalham muitas vezes sem ter o direito, sem ter uma cesta básica, com os equipamentos públicos, que são equipamentos públicos muito precarizados. Eu lembro que uma vez eu estive num COSE, que era um equipamento para trabalhar com a jornada ampliada e impedir o trabalho infantil, e eu vi um cartaz. Bené, você me escuta? Estou escutando agora. Eu vi um cartaz aqui no Distrito Federal que eu acho que eu nunca vou esquecer. Dizia mais ou menos assim: aquele que reclama do que não tem, aquele que reclama do que tem,
não merece o que não tem. Ou seja, era para dizer assim que para o povo pobre, e eu aprendi isso com os assistentes sociais, para o povo pobre, eles querem pôr políticas pobres para que ele nunca esqueça que é pobre e, ao mesmo tempo, permaneça pobre. Ou seja, não é um processo de emancipação que os assistentes e as assistentes sociais desenvolvem todos os dias. Falava, Bené, da sua lucidez, assim, é organizar a população para que ela tenha noção dos seus direitos, para que ela não encare que o direito é um favor. Não, o direito é um direito pela nossa própria existência humana, mas também um direito assegurado na nossa legislação. E a precarização das políticas de assistência, elas vêm nesse sentido de naturalizar a desigualdade e naturalizar a pobreza. Eu penso que Lula, quando disse que todo mundo tem direito de ter 3 refeições por dia, desnaturalizou a fome. E como disse que as pessoas podiam entrar numa faculdade, e nós estamos vencendo isso agora, porque eles querem retornar o fechamento das universidades quando eles não adiam o Enem, porque, dentre tantas desigualdades, há também a desigualdade no acesso à internet, que ela também é estruturante. Nós temos, por volta de 30% das pessoas, os meninos que estão acabando o 2º grau, que não têm acesso à internet. 48% das escolas rurais que têm dificuldade de ter esse próprio acesso. Então, portanto, nós vivemos numa profunda desigualdade. Quando você vê que tem um assistente social naquele espaço, naquele território, você vai ver que ali tem a construção de uma sociedade diferenciada. Por isso, nesse dia de hoje, que nós estamos comemorando o Dia do Assistente e das Assistentes Sociais, nós tivemos a oportunidade, a alegria de conversar com Benediva da Silva, que é assistente social, que tem um compromisso, que carrega essa coragem, que carrega essa lucidez de que nós temos que construir uma humanidade que seja uma humanidade que possa fazer o grande baile da igualdade, da liberdade e da felicidade. Assistentes sociais são construtores de direitos, e direitos são fundamentais para construir a democracia. Portanto, são construtores da democracia. E é nesse sentido, e eu termino com isso, que Mener diz que tem uma grande luta nesse momento, para arrancar a faixa presidencial do peito do fascismo. Bené dizia, ele diz que não pode, que vai vetar a ampliação dos reajustes ou a exclusão, a ampliação da exclusão do congelamento dos servidores e, ao mesmo tempo, a ampliação do auxílio emergencial, e ele diz que isso fica com o Guedes, então eu tenho que obedecer ao Guedes, mas ele ameaça o ministro da Saúde, que segue concepções científicas, e chegou a dizer o seguinte, tem que usar o cloroquina, porque eu fui eleito, eu tenho um voto, e sou eu que mando. É um autoritarismo que a luta dos assistentes e das assistentes sociais combatem todos os dias. O autoritarismo, a subserviência, a subalternização, a hierarquização dos seres humanos. Os assistentes sociais todos os dias nos ensinam, todas as vidas importam. Por isso, Bené, beijo grande no seu coração, alegria de poder ter um mandato compartilhado com o seu mandato, e aos assistentes e às assistentes sociais, gratidão, porque deixa frutos, organiza a população, dá noção de direitos e constrói uma humanidade mais livre, mais igualitária, e o direito de todas e todos viverem essa humanidade. Em nome de Benediva da Silva, eu parabenizo todos os assistentes e as assistentes sociais nesse país. Beijo grande, Bené. Obrigada pelo ensinamento cotidiano. Palmas para você. E palmas para eles e elas, porque eles merecem. Beijo grande.